Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, aleluia. Você está bem? Graças a Deus. E talvez se você não esteja tão bem assim, eu declaro em nome de Jesus que você vai ficar. Não é um jargão, amém, queridos? É uma declaração da palavra. Porque não tem como nós nos achegarmos a Jesus, não tem como nós ouvirmos a palavra debaixo da unção do Espírito e não sair melhor do que chegamos. Todas as pessoas que se associaram a Jesus, todas as pessoas que atravessaram o caminho de Jesus no seu ministério terreno, todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato com Jesus, tiveram a sua vida alterada. E eu creio em nome de Jesus que se você está aqui, o primeiro passo você já deu, você já rompeu, não é? Talvez você tenha rompido uma situação na sua casa, talvez você tenha rompido o cansaço, o sono, o calor. Mas, queridos, graças a Deus que você rompeu tudo isso e você chegou, não é? E eu creio mesmo que se você está aqui, é porque você veio buscar algo da parte do Senhor. Viemos cultuar, apresentar o nosso culto ao Senhor, mas também viemos com uma expectativa de receber. E eu creio, queridos, que a sua expectativa não será frustrada essa noite, mas que a palavra e o Espírito juntos vão alcançar o seu coração, suprir a sua necessidade. Cada um tem uma expectativa, cada um tem uma necessidade, mas o Espírito é aquele que conhece todos, é aquele que sabe de cada um aquilo que precisa. E eu creio que você vai receber aquilo que você veio buscar, amém? Enquanto eu estava ali orando, o Senhor me lembrou de uma passagem, na verdade, de duas situações, que aparentemente situações semelhantes, mas que tiveram um resultado diferente. Queridos, a Bíblia diz que nesse mundo tem muitas vozes, e nós estamos expostos a essas vozes. Vozes da internet, vozes da mídia, vozes do diabo, vozes do amigo, vozes do inimigo, vozes de tanta gente, não é? Tem muitas vozes. E quando a gente começa a estudar Gênesis, quando tudo começou, a gente vê que os primeiros homens, né, Adão e Eva, o primeiro casal que Deus colocou aqui na terra, eles também ouviram vozes. Eles ouviram a voz da serpente. E depois que eles ouviram a voz da serpente e eles acolheram aquilo que a serpente estava comunicando a eles, a Bíblia diz que a humanidade caiu e houve uma ruptura, houve uma separação. Aquilo que Deus havia programado para a humanidade foi rompido, porque o homem escolheu uma outra história. Ele escolheu romper o relacionamento da obediência, da submissão a Deus, porque deu ouvidos à serpente, a promessas que a serpente estava fazendo para eles, ao papinho da serpente, não é? Mas a gente também tem um outro exemplo de alguém que decidiu não ouvir a voz da serpente. A gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, que no calor do fogo, quando a serpente apareceu, ele não quis ouvir o que a serpente tinha para falar. Ele simplesmente lançou a serpente fora. Eu creio, queridos, que talvez você tenha chegado aqui nesse lugar, tenha ouvido vozes. Vozes que podem estar te levando a tomar decisões que vão te afastar do coração de Deus. Vozes que talvez possam estar te convidando a ter iniciativas na sua vida que vão entristecer o Espírito Santo. O meu conselho para você essa noite, seja como o apóstolo Paulo, nem queira ouvir o que ela tem para te dizer. Lança ela no fogo. Amém? A Bíblia diz que quando ela veio picar o apóstolo Paulo, porque quando a coisa aquece, não é? As serpentes brotam. Ali naquela fogueira, a serpente começou a brotar, mas o apóstolo Paulo não deu ouvidos para ela, nem quis saber se ela tinha alguma coisa para dizer. Quando ela pica ele lança ela no fogo. Queima! Então, queridos, se você está ouvindo vozes, e essas vozes estão te afastando de Deus, da comunhão e daquilo que Ele tem como propósito para a sua vida, joga no fogo. Deixa queimar, amém? Ô, glória! Então, culto de família, você está pronto? Eu falei de manhã, não é? O pano de fundo vai ser o mesmo, mas você não estava aqui de manhã, com exceção de mim, do pastor Josias, você não estava aqui de manhã. Então, aquilo que Deus quer comunicar à sua vida é diferente do que Ele quis comunicar pela manhã. A gente é crente pentecostal, a gente tem que ferver, né?
Se o fogo vem, a gente vai ferver. E chaleira, quando a gente bota para ferver, a água transborda. Na ebulição, a água transborda, pastor. Aleluia. Culto de família. Então, queridos, você consegue entender? Vamos pensar, vamos fazer um exercício. Você e a sua família lá. Os membros da sua família. Talvez pai, mãe, filho, filha, avó, tio, padrasto, madrasta, enteado, enteada. Cada família tem um contexto, cada família tem uma formação. Mas membros de uma única família. Hoje o Senhor quer tratar com a família dele. Eu e você. Amém? A família de Cristo. Esses membros gloriosos e tão diferentes dessa única família. A igreja, ela é chamada de noiva, ela é chamada de corpo de Cristo, ela é chamada da família de Deus. Então, nós somos uma família ligada em Jesus Cristo. E é sobre essa família que o Senhor quer conversar conosco essa noite. É claro que existem princípios que nós vamos aplicar como família de Deus, né, como igreja do Senhor, que também nós vamos aplicar no nosso núcleo familiar. Mas hoje, em especial, nós não vamos falar do nosso núcleo familiar. Nós vamos falar da família de Deus e dos membros dessa família. Amém? Você faz parte de uma família. O salmista, no Salmo 68, ele diz que Deus é o Deus de órfãos e é o juiz de viúvas. E ele faz essa galera toda que pela sociedade está sozinha e sem família. A Bíblia diz que ele faz o solitário habitar em família. Deus, acima de tudo, queridos, é um Deus de relacionamento, não é? E se você está aqui, Deus deseja se relacionar com você. E todo o relacionamento que a gente tem com Deus, a gente estende aos membros da nossa família. Amém? Abra comigo, por gentileza, lá na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava lá em Corinto. Eu quero ler com você algo e a gente vai começar a conversar a partir daqui. Daquilo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre sermos membros de uma família, sobre algumas diferenças. Você pode olhar carinhosamente para esse irmão, essa irmã que está ao seu lado? Por gentileza. Me diga uma coisa, ele se parece com você? Ele é igual a você? Não, né? Nem os gêmeos são iguais. Por mais que os gêmeos sejam gêmeos idênticos, existe diferença. Eu não enxergo, não é? Miguel e Gabriel, até hoje, eu chamo de os arcanjos. Me perdoe, eu preciso olhar para as esposas. Eu olho para as esposas, aí eu... Letícia, entendeu? Porque se eu olhar eles sozinhos, eu não consigo identificar quem é quem. Mas, queridos, tem diferença. Tem gente que consegue achar a diferença. Por quê? Porque nós não somos iguais. Diga graças a Deus. Como o nosso pastor gosta de dizer, ainda bem que a gente é diferente, porque ele detestaria dormir com ele mesmo e acordar com ele mesmo, não é? Nós somos membros de um mesmo corpo, porém, nós temos diferenças, e aí está a beleza da coisa. A princípio, parece que não é tão belo, mas é belo, porque as diferenças, na verdade, elas são complementos. Amém? Você abriu aí 1 Coríntios capítulo 12? Eu quero ler com você a partir do versículo 12. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Posso ler? Você achou? Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer campograndenses, quer o povo de Santa Cruz, quer o povo de Itaguaí, quer o povo que mora no Mendanha, quer o povo que mora no Rio da Prata, aleluia, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo.
Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. De que forma? Como Ele quis, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Glória a Deus! E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que, e aí ele começa a dizer o propósito de tudo isso, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Palavras da salvação. Aleluia! Amém, queridos? E é bem interessante esse texto, dá uma conferência, né? A gente ficar aqui falando sobre isso, mas eu creio que o Senhor só quer fazer esse tipo de introdução para nos levar a pensar algumas coisas. Pensar em um corpo físico, não é? Os membros do meu corpo, ainda que eles pareçam iguais, eles não são. Ainda que o meu pé parece um igual ao outro, um é 36, o outro é 35,5. Só eu ou você também, não é? A gente vai comprar o sapato, aí um fica bom, o outro fica um pouquinho largo. Aí eu penso, né? Tinha que ser meio, tipo 36,5, 37,5, porque um calça justo e o outro não calça. Então nem os meus dois pés, que fazem parte do meu corpo, são iguais. Mas se um falhar, eu vou ter problemas. Então, queridos, nós somos membros de um só corpo, o corpo de Cristo nessa terra. E que privilégio é fazer parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça, Ele é aquele que coordena todas as coisas. E nós somos membros desse corpo. Mas não somos iguais, somos diferentes. E aí está a beleza da coisa. Porque diferentes nos completamos, diferentes somamos características. E aí ele vai dizendo sobre essa beleza da diversidade, mas como essa diversidade se completa. E como nós não podemos desprezar ninguém, nem o dedinho do pé, que parece não ter honra, que parece não servir para nada. Ele é tão pequenininho, existem pessoas assim como eu que quase nem tem unha no dedinho do pé. Quase insignificante, mas ele tem uma função, ele ajuda a equilibrar o meu corpo. E se eu dou uma topada nele, ai, como dói, não é? É um membro tão pequenininho, mas tem a sua função no meu corpo. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele vai trazendo essa visão, esse comparativo entre a igreja e os membros dessa assembleia e um corpo natural, para que a gente possa entender que todas as partes do meu corpo, as mais nobres e as menos nobres, elas não são só importantes, elas são essenciais. Então, esse lindão, essa lindona que está aí do seu lado, é diferente de você. Tem opinião diferente da sua. Por conta da cultura, por conta do ambiente onde foi criado, por conta dos problemas que sofreu, por conta daquilo que ficou exposto. Ele também tem valores diferentes dos seus.
Ele vai ter pontos de vista diferentes dos seus. E você sabe que a gente só consegue enxergar o ponto de vista do outro se a gente estiver no lugar do outro? Porque se a gente não tiver, por exemplo, o meu ponto de vista, eu vejo todos vocês de frente, eu vejo a igreja cheia, eu vejo cada um. Agora, o seu ponto de vista é diferente do meu. E você só vai ter o meu ponto de vista se você estiver no meu lugar. E muitas vezes, querido, parece que a gente esquece disso. No trato, na lida com o nosso irmão. Parece que a gente acha que o nosso irmão tem que pensar como a gente pensa. Tem que ter a mesma opinião que a gente teve. Afinal de contas, para a gente é tão claro aquilo. E o apóstolo Paulo ele vai dizer, eu quero que você abra, por gentileza, lá em Romanos. A gente não vai ler muita coisa essa noite, porque eu creio que o Senhor vai acrescentar na palavra e no Espírito. Romanos, no capítulo 14, o apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar acerca de algumas coisas aqui. Romanos 14, versículo 1. A gente não vai ler todo o texto, a gente vai pensar algumas coisas importantes. Ele diz o seguinte, eu posso ler? Romanos, capítulo 14, versículo 1. Ele diz o seguinte, acolhei ao que é débil. Lembra aquele que a gente leu? O membro que não tem tanta honra? Talvez aquele membro que seja um bebê espiritual. Talvez aquele membro que esteja chegando agora. Talvez aquele membro, queridos, que por conta de características da sua personalidade, ele ainda não conseguiu avançar. Então o apóstolo Paulo, ele diz, acolhei ao que é débil na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Olha que coisa gloriosa. Querido, se a gente olhasse esse versículo, se a gente tivesse gastado tempo nesse versículo, em alguns meses atrás, a gente teria evitado tanto dano. Ele está dizendo, é sua opinião, então guarde para você. A gente não está falando do que a palavra diz. Amém, queridos? A gente não está falando dos princípios da palavra. A gente não está falando da doutrina de Cristo. A gente está falando daquilo que é a sua opinião, ou a minha opinião, o meu ponto de vista. E o apóstolo Paulo vai dizer, é opinião, né? De manhã eu ainda brinquei, o feijão é por baixo, o feijão é por cima. Isso muda a sua caminhada cristã? Isso muda o seu amor por Jesus? Isso muda alguma coisa na sua vida? Se eu como feijão por baixo ou se eu como feijão por cima? Então é só a minha opinião. É só o que eu gosto. Se não fere a palavra, está tudo bem. A gente tem time de futebol diferente. A gente vai discutir? Não, a gente lamenta. Mas discutir a gente não discute. É só a sua opinião e a minha opinião. Talvez, queridos, a gente tenha candidato diferente. Eu vou votar em um, você vai votar em outro. Isso muda alguma coisa? É só a sua opinião e a minha opinião. Tem tanta coisa, querido, que é só a sua opinião e a minha opinião. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, aquilo que é só a nossa opinião, que não é palavra, que não é princípio, que não é aquilo que Deus estabeleceu como certo e errado, se é só, talvez, a característica de alguém, o gosto de alguém. Gente, eu amo chocolate 70%, tem gente que detesta. Não é? Acho tão chique, tão clássico. Tão elitizado o chocolate 70%, 80%. Eu acho. É a minha opinião. Talvez você goste de chocolate ao leite. Tá tudo bem. Amém, queridos? Vamos continuar. Oh, aleluia. E o apóstolo Paulo vai dizer, não vamos discutir sobre isso. Amém? E aí no versículo 13, ele diz o seguinte, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Amado, tem gente que não entendeu isso aqui. Ele diz, tomai o propósito. Sabe o que significa isso? Tem que ter diligência. Você tem que sair de casa decidido. Rapaz, eu vou chegar lá na igreja. Fulano não gosta de chocolate amargo. Ele gosta de chocolate ao leite. Mas eu vou tomar o propósito de não ficar discutindo as minhas opiniões. A gente vai falar da palavra, a gente vai falar daquilo que nos une, porque aquilo que nos une é muito maior, muito mais importante. Aquilo que nos une tem peso de eternidade.
E a minha opinião é só a minha opinião, talvez nem tenha peso de eternidade. Então ele está dizendo, tenha esse propósito de não ser pedra de tropeço do seu irmão. Sabe, queridos, às vezes, quando a gente não entende a beleza da diversidade, quando a gente não entende aquilo que cada um tem como sua opinião, aquilo que cada um tem como seu ponto de vista, como a vida foi apresentada. Sabe, queridos, que existem pessoas que, infelizmente, o trato marido e mulher, a vida sexual foi apresentada de uma maneira tão deturpada que essa pessoa tem dificuldade de entender um leito sem mácula. Porque o sexo para ela chegou de uma forma tão deturpada. Ela foi apresentada a isso de uma forma deturpada. E aí ela carrega dificuldades nessa área. Então, tem coisas, queridos, que são nos apresentadas. E a gente acaba acolhendo algumas informações. Mas isso não quer dizer que esteja certo. E aí, quando a gente entra no embate, a gente pode perder o nosso irmão, a gente pode ser pedra de tropeço, porque aquilo que eu estou julgando como certo é só o meu ponto de vista. Você entende? É culto de família, porque nós somos uma família. E, queridos, a gente vai ter um ferro afiando o outro ferro. Um vai amolar o outro. Mas o que a gente não pode perder? A liga do amor. A liga da comunhão, a liga da preservação. Porque, querido, se o meu dedinho estiver doendo, todo o meu corpo vai sentir dor. Então, se o membro que está aí do seu corpo, ao seu lado, estiver sofrendo, todo o corpo vai ter sofrimento. Se você chora, eu choro com você. Se você se alegra, eu vou me alegrar com você. Porque você faz parte do meu corpo. É carne da minha carne. Amém? Somos da mesma família, temos o mesmo sobrenome. De manhã eu brinquei, não é? Quantas vezes, querido, a mãe está em casa e fala, esse menino é muito levado, esse menino... Nananana. Aí ela vai ser chamada na escola. Aí a professora fala para ela, seu filho é muito levado. Ela, meu filho não. Mas o amiguinho tal está influenciando o meu filho. É ou não é? Por quê? Sangue. Sangue tem voz. Sangue fala. Então, querido, o lindão e a lindona que está aí do seu lado é sangue do seu sangue. Sangue de Cristo! Oh, aleluia! Aí no 14 ele vai dizer o seguinte. Não, no 15, vamos pular para o 15. Se por causa de comida, se por causa de chocolate, se por causa de feijão embaixo, feijão em cima, se por causa da política, se por causa do time de futebol, o teu irmão se entristece, oh, aleluia, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Forte, não é? Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Sabe, eu falei de manhã, essa palavra significa censurado, repreendido. Sabe quando você acaba querendo expor a sua opinião, e talvez você esteja até certo nessa explanação da sua opinião, mas porque você não considerou a opinião alheia, que é diferente da sua, você perde a sua razão, não é isso? Existem pessoas que entram no embate, elas têm até razão, mas porque elas falam coisas ruins, porque elas têm um comportamento ruim, elas acabam perdendo a razão. É exatamente isso que ele está falando, sobre alguém que perdeu a sua razão. E aí ele continua. No 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então é nesse modo que nós temos que servir a Deus. Aí o 19, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. No 15 ele vai dizer, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Amém, queridos? Queridos, isso é cristianismo. Não é? Isso é cristianismo. Jesus vai dizer lá em João que nós devemos amar uns aos outros, como Ele nos amou. E de que forma Ele nos amou? Ele nos amou de uma forma incondicional.
Nós não fizemos nada para sermos amados. Pelo contrário, éramos inimigos de Deus. Mas por conta do amor de Deus, por conta de Deus desejar o relacionamento com a sua família, com os seus filhos, Ele nos amou. E Jesus veio e morreu a nossa morte para nos religar com Deus. Mas esse amor não teve troca. Foi incondicional. Ele simplesmente nos amou. E Ele disse: vocês devem amar uns aos outros nesse mesmo amor. Que amor incondicional. Eu não amo porque ela é assim ou assado. Eu não amo porque ela fala isso e aquilo outro. Eu não amo porque o temperamento dela é assim ou assado. Não, amado, a gente ama. A gente faz parte da mesma família. Da família de Deus. A gente vai morar no céu. Todo mundo. Aleluia. Amém, queridos? É porque, às vezes, não é, com a correria do dia a dia, às vezes com o sistema do mundo nos comprimindo, né, nos apertando, o mundo fica se degladiando. E, às vezes, queridos, a gente esquece dessas coisas tão simples, que fazem parte da nossa natureza. Porque amar faz parte da nossa natureza. Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações. Já está dentro de mim e de você. Agora eu preciso ter o propósito de andar nele. Eu preciso ter a decisão de andar nele. E, queridos, com os diferentes. Porque a mão vai completar o pé. O olfato vai completar o paladar. Um completa o outro. Eles são diferentes, você é diferente de quem está ao seu lado, você é diferente de mim, mas você me completa e eu te completo. Porque isso é a visão de corpo. E deixa eu te dizer, foi Deus que criou. É a ideia dele, esse negócio de corpo. Então, queridos, vamos combinar, vamos pensar. Se é a ideia de Deus, é melhor a gente se adequar, sim ou não? Porque a Bíblia diz que aonde há unidade, nesse lugar que Deus planejou para ter unidade, nesse lugar que Deus planejou para... Queridos, não é ausência de problemas, você entende? Não é ausência de problema. Lá na sua casa tem problema, na minha casa tem problema. De vez em quando, a coisa fica, não é? Tem problemas, porque nós somos diferentes. Tem problemas porque somos pessoas que, às vezes, no calor da discussão, né, fala coisa que não deve. Eu não estou dizendo, queridos, que nós somos uma família, como meu marido gosta de dizer, de propaganda de margarina, de leite molico. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os problemas não vão nos separar. Eles não vão romper o elo do amor de Cristo na nossa vida e no nosso meio. Existe um elo. Nós somos selados, nós somos grudadinhos pelo amor de Cristo, pela família de Deus, pela unção do Espírito. Fomos batizados no mesmo Espírito, estamos inseridos na mesma família. E não são as nossas diferenças que vão nos separar, porque nós não vamos permitir. Porque o posicionamento é meu e seu. O posicionamento, queridos, de entender o irmão que é diferente. Não é? Existem irmãos, eu ainda brinquei de manhã, que né, explode logo feito um vulcão. E aí eu sempre brinco, vamos oxigenar o cérebro, inspira e expira, cheira a flor, assopra a vela, para dar tempo dos neurônios se acomodarem. Não é? Porque às vezes bateu, levou. E bateu, levou, querido, é lá fora. Aqui dentro a gente escreve na areia. A gente é como Jesus, a gente respira fundo. Agora, tem gente que não se esforça para mudar? Você deve estar pensando sobre isso, né? Ah, ela está falando assim, mas fulano, que trabalha comigo no meu departamento, Beltrano, não se esforça para mudar. Tem gente que não se esforça para mudar? Tem. Infelizmente tem. Mas a dica é, eu aprendi isso há muitos anos atrás, uma pessoa, um membro da minha família, que não se esforçava para mudar, ele tinha características, e nós tínhamos algumas situações bem problemáticas, e naquela época eu precisei
fazer terapia para poder entender aquele membro da minha família, porque eu não entendia e estava me prejudicando aquele relacionamento. E a psicóloga, em uma palavra, ela me libertou. Ela falou, então, essa característica dele, desse membro da sua família, ele faz só com você ou ele faz com todo mundo? E aí eu enchi o peito e falei, não, ele faz isso com todo mundo. Ele não está nem aí para a vida das pessoas. Ele tem essa característica com todo mundo que está ao lado dele. Aí ela falou, então o problema não é seu. O problema é dele. Ela falou, ele não faz isso com você, porque ele não te ama, porque ele não te considera, porque ele não está nem aí para você. Não, essa é uma característica dele. É prejudicial a ele. Libertador. Esses dias eu aprendi uma outra coisa. Estou dando as minhas dicas para vocês, gente. Existem pessoas que a gente convive e que elas parecem uma cerca de arame farpado. Você conhece o que é cerca? Essa geração, né? Os mais novos, dos eletrônicos, talvez não saibam o que é uma cerca de arame farpado. Mas a minha avó morava num sítio, e de um sítio para o outro tinha a divisão com uma cerca de arame farpado. Eram duas toras de madeira, e entre uma tora e outra haviam fios de arame farpado, né? Com ganchos assim. E que se você encostasse naquilo ali, te cortava, te machucava. Existem pessoas, queridos, que ao redor delas tem uma cerca de arame farpado. Elas são quase impenetráveis. Talvez de mau humor. Talvez mal amadas. Talvez por elas terem sido incompreendidas que ninguém é o que é por acaso. Amém? Talvez porque o mundo foi apresentado a ela dessa forma. Ela tem uma cerca de arame farpado. E aí eu aprendi uma dica muito interessante. Essa pessoa conversando comigo, ela me ensinou isso. E ela falou, então, você precisa penetrar essa cerca, certo? Porque essa pessoa faz parte do seu convívio. Ok. Então, como você faz para penetrar uma cerca de arame farpado? Aí eu fui lá na minha infância. Aí eu lembrei que, cuidadosamente, a gente colocava o pé no arame de baixo, puxava o arame de cima e fazia assim e soltava. Pronto, atravessei a cerca e não me machuquei. Existem pessoas... Foi na infância, né, pastor? Então, eu também. Existem pessoas, queridos, ela não faz por mal, talvez ela nem saiba. Mas ela é uma cerca de arame farpado. Que para você não se machucar, porque aí eu logo me enchi, né? Eu falei assim, mas se ela é uma cerca do arame farpado, ela que mude. Mas eu não posso viver na dependência da outra pessoa mudar. Porque talvez ela nunca mude. E aí, queridos, é ela que vai se virar lá com Deus, não sou eu. Eu vou dar conta da minha vida. A Bíblia diz que nós damos conta até da palavra que sai da nossa boca. É isso que eu tenho que focar. Aquilo que eu estou dando conta da minha vida. O que ela vai dar conta da vida dela é ela e o Senhor. E aí eu entendi, ok, então para eu acessar essa pessoa, porque somos membros de uma mesma família, então você que está aqui, você talvez precise acessar o irmão que está ao seu lado, porque ele trabalha com você no departamento, porque ele é membro da sua família, porque a gente vai conviver, enfim. Você vai precisar acessá-lo, porque ninguém vai viver solitário. Amém, queridos? Nós não fomos programados para a solidão. Nós fomos programados para relacionamento. Deus faz do solitário habitar em família. Então, esse é o escopo de Deus, habitar em família. Então, para a gente acessar essa pessoa, o que a gente faz é só lembrar. Ela tem uma cerca de arame farpado. Não é por ela, é para que eu não me machuque. Eu vou aprender a passar pela cerca. Oh, glória! Culto de libertação hoje, essa noite. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero ler um último versículo com você, que a gente vai orar daqui a pouquinho. Mateus, por gentileza. Oh, Deus é bom, amém? Deus é bom, queridos, eu preciso de você. Você precisa de mim, já dizia a canção.
Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas por que será que você nasceu nesse tempo? Por que será que você nasceu nessas imediações aqui? Por que Deus te trouxe a essa igreja? Porque há um propósito para você cumprir nesse lugar. Há um propósito nesse tempo para você estar nesse lugar. Talvez para que eu aprenda com você, talvez para que você aprenda comigo, talvez porque o dom e o talento que Deus derramou sobre a sua vida vai entrar em operação quando nós nos associarmos. Amém? Porque existem pessoas, queridos, que têm chamado. E essas pessoas que têm chamado precisam estarem ao lado de pessoas que têm chamados semelhantes, para que elas possam se associar, aprender junto. Então você não está aqui por acaso. Em Deus não existe acaso. Deus é Deus de planos, Deus é Deus de propósitos. Então você não está aqui por acaso, você está aqui pelo plano de Deus, pelo propósito de Deus. Foi Ele que te atraiu a esse lugar. Então, uma vez que você está aqui, a gente vai aprender a lidar um com o outro. Para quê? Para que fique leve, para que a gente possa correr com mais velocidade a carreira que está proposta pelo Senhor. Amém, queridos? Mateus, o sermão da montanha, não é? O clássico sermão do monte, onde Jesus dá muitas instruções. Dentre tantas instruções, ele dá uma poderosa demais no capítulo 7. Então, não é? Eu brinquei de manhã. Vamos pensar que todos nós estamos lá, sentados aos pés de Jesus, na montanha, aquela brisa fresca, aquela vista bonita. Todo mundo está lá sentado e Jesus está no nosso meio, nos instruindo. Vamos fazer esse exercício essa noite. E aí você vai ouvir Jesus dizer o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgastes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E aí Jesus carinhosamente titula essa pessoa. E ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, queridos? Oh, glória! O argueiro é um cisco bem pequenininho, uma centelhazinha de madeira, talvez. E aí, Jesus está nos ensinando. Muitas vezes, nós estamos com uma trave grande, impedindo a nossa visão. E queremos falar mal do irmão, queremos criticar o irmão que só está com um cisquinho. E aí ele diz: vamos combinar uma coisa? Tira você primeiro essa trave enorme que está no teu olho. Por quê, queridos? Porque a trave nos impede de enxergar com clareza. Sem a trave, eu posso entender que aquele irmão está com um cisco, porque talvez ele não entendeu alguma coisa, porque talvez no mundo dele, na leitura dele, aquilo está certo. Talvez ninguém nunca tenha falado para ele que aquela conduta dele fere outras pessoas. Talvez ele não tenha aprendido a andar em amor, em misericórdia, em compaixão. Mas se eu estou com a trave no meu olho, eu não consigo enxergar de forma bondosa o meu irmão. E a Bíblia diz, queridos, que eu preciso olhar para você com bons olhos. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele diz que eu devo olhar para você com bons olhos. É puro. Tudo aquilo que o olhar é de alguém puro. E é impuro tudo aquilo que o olhar é de alguém impuro. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo dá. Então eu posso estar prejudicada na minha visão e querendo que você tire o cisco do seu olho, que é bem menor do que a trave que está no meu. Talvez o meu comportamento seja infinitamente pior do que o seu, mas eu não estou conseguindo olhar para o meu comportamento errado, eu só estou olhando para o seu comportamento errado. Por quê? Porque a trave está me impedindo de olhar o meu comportamento. E Jesus diz: vamos combinar uma coisa? Isso é hipocrisia. Vamos vir para a palavra, vamos fazer o certo? Olha primeiro para a tua vida. Vê o que precisa ser ajustado, vê o que precisa ser melhorado, vê o que precisa ser enquadrado da palavra.
E aí depois você vai ter mais clareza para olhar as outras pessoas. E sabe de uma coisa, queridos? Alguém curado raramente vai ferir alguém. Porque alguém curado vai ter compaixão com o doente. Alguém que entende que pode melhorar, que ninguém é perfeito. Alguém que entende os limites da sua vida, ele vai ser um pouco mais compreensivo com as outras pessoas. Amém? É isso que Jesus está nos convidando essa noite. Para que a gente pense como família. E família é assim, queridos. Às vezes dá um cripocó, mas no dia seguinte a gente senta, a gente conversa, a gente pede perdão. Eu não estou dizendo que não vai ter cripocó. Eu não estou dizendo que não vai ter, né? Não deveria. Mas, se tiver, a gente vai resolver. A gente vai sentar, a gente vai pedir perdão, a gente vai entender o limite do outro. Às vezes, queridos, a gente, como os irmãos de Moisés. Os irmãos de Moisés, eles viram Moisés cometer algo errado, quando Moisés mata o egípcio. E no dia seguinte, acontece uma situação lá naquele lugar, e os irmãos de Moisés vão criticar Moisés pela atitude dele. E a Bíblia diz, queridos, que a fala dos irmãos fez com que Moisés fugisse para o deserto. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está falando. Porque aquilo que a gente fala é uma semente. A palavra é uma semente. E ela pode germinar no coração do meu irmão. Então, o que eu estou falando, o que está saindo da minha boca? A Bíblia diz, esse Jesus, ele diz que eu vou dar conta disso. Que eu vou dar conta até do que eu falo. Então, queridos, a gente precisa aprender a pensar um pouquinho mais antes de ofender alguém. Antes de falar aquilo que... pá! E pode acontecer? Pode. E se acontecer? A gente vai pedir perdão. A gente fala, você me perdoa no calor da discussão, no calor da situação, aconteceu isso, aquilo outro. E sabe que pedir perdão é um sinal de nobreza? Porque não é fácil. Então a gente vence. Amém? Por quê? Porque a gente é família. Porque a gente é família e família pede perdão. Família, quando um erra com o outro, a gente volta atrás. A gente perdoa. A gente continua caminhando junto. Porque é família. E ninguém quer abandonar um membro da sua família. Então nós somos família de Deus. E nós não vamos abandonar ninguém. E Jesus ora e ele diz, Pai, todos os que o Senhor me deu serão preservados. E eu declaro, queridos, em nome de Jesus, Deus nos concedeu um corpo de igreja local. E eu declaro que ninguém vai se perder por situações mal resolvidas, mal entendidas, malditas. Não é? A palavra maldita é isso, dizer mal alguma coisa. Ninguém vai se perder por conta disso. Por quê? Porque a gente está junto, como um só corpo, como uma só família. Quando eu tenho 2 filhos, e quem tem filho vai entender o que eu vou dizer. E quando os meus filhos começam de ranhura, isso não alegra o meu coração, nem o coração do meu marido. Porque nós queremos que os nossos filhos vivam em comunhão. Nós queremos que os nossos filhos sejam amigos, que eles sejam parceiros, e de fato eles são. Hoje eles são adultos, as ranhuras diminuíram muito, não é? Da época da infância. Graças a Deus, cresceram, amadureceram, aprenderam os limites. Todos nós temos limites. Mas entristece o coração de um pai quando filhos não estão caminhando juntos, quando filhos não se entendem, quando filhos não se consideram. Queridos, Deus é Pai. E se o nosso comportamento como família é um comportamento de filhos
que criticam uns aos outros, que falam mal um dos outros, que são incompreensivos um com os outros. Isso não alegra o coração do nosso Pai. Mas eu creio, queridos, que essa noite é para a gente lembrar que Ele é o nosso Pai, que nós somos uma família, que vamos morar juntos na eternidade, que somos a igreja do Deus vivo, e que sim, já temos o amor de Deus nos nossos corações, já temos o auxílio do Espírito Santo, já temos a inspiração de Deus dentro de nós. E podemos sim caminhar juntos, lado a lado. Porque se você chora, eu choro também. A sua alegria é a minha alegria também. Você é diferente de mim, graças a Deus por isso. A beleza da diversidade que se completa. A beleza da diversidade que um está dando suporte ao outro, que um está segurando o outro, que um está dizendo, vamos lá, meu irmão, eu estou contigo. Nós somos membros de uma só família. Queridos, nós vamos morar no céu. Eu não quero que você se perca. Eu quero ser suporte para você. Eu quero te ajudar no teu crescimento. Eu quero estar junto com você no dia da tua dor. Ainda que eu não possa te dar nada, mas eu estou lá orando com você. Eu estou lá segurando a tua mão. A tua dor e a minha dor. Eu quero te ver bem. Eu quero te ver avançando. Isso é família. Isso é estar junto. Porque aquilo que nos une é muito maior, queridos, do que as nossas diferenças. E as nossas diferenças devem ser celebradas. É um exercício a cada dia que vai nos amadurecer a cada dia. Amém? Estamos nos comprometendo essa noite de estarmos unidos, dando suporte uns aos outros. Se você chora, eu choro com você. E o desejo do meu coração é que você esteja bem e feliz. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.